Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje nós vamos para o episódio 06 da série Josué, as grandes conquistas de Josué. E eu quero que você entenda desde o início porque este episódio é tão importante. Porque, depois do Jordão aberto, depois de Jericó caindo, depois da derrota em Ai e da restauração, e depois do dia em que o sol parou, a história chega a um ponto em que muita gente se perde. O avanço contínuo, as guerras sucessivas, os reis derrotados, o mapa mudando, a promessa virando território. É aqui que a fé deixa de ser apenas um milagre isolado e se torna um processo longo de conquista, disciplina e perseverança. Existe uma diferença enorme entre receber uma promessa e possuir uma promessa. Promessa é palavra. Possessão é caminhada. E a Bíblia faz questão de mostrar que a terra prometida não foi entregue como um presente jogado no colo de Israel. Deus prometeu, Deus foi à frente, Deus pelejou, mas o povo precisou avançar passo a passo. Esse é um retrato perfeito da vida espiritual. Deus salva, Deus abre caminho, Deus sustenta, mas Ele também nos chama a ocupar, a amadurecer, a eliminar o que contamina, a permanecer fiéis, a não voltar para trás. Depois da grande vitória contra os 5 reis amorreus, a campanha militar de Josué ganha um ritmo forte. A Bíblia descreve uma sequência de cidades conquistadas que, quando você lê com atenção, não é apenas um registro de guerra. É um testemunho de consistência. É o registro de uma obediência que não parou no primeiro milagre. Josué não era um líder de um evento. Ele era um líder de continuidade. E é isso que diferencia pessoas que começam bem de pessoas que terminam bem. Muita gente tem fé para um dia de Jericó, mas não tem disciplina para uma sequência de batalhas. Muita gente grita quando a muralha cai, mas se cansa quando precisa levantar cedo de novo, marchar de novo, enfrentar de novo e administrar de novo. A Bíblia mostra que, após a batalha decisiva, Josué toma cidades do sul. Ele vai de Maquedá para Libna, de Libna para Laquis, de Laquis para Eglon, depois Hebron, depois Debir. É uma lista que pode parecer repetitiva, mas ela é intencional. O texto está dizendo, a promessa está avançando. Um passo por vez. Um território por vez. Um rei por vez. Um obstáculo por vez. E existe um detalhe que se repete como um carimbo espiritual: o Senhor entregou. O Senhor pelejou. O Senhor deu. Isso é muito importante. Porque, mesmo quando Josué está usando estratégia, mesmo quando o exército está lutando, a Bíblia insiste em manter a glória em Deus. O risco de uma sequência de vitórias é a autoconfiança virar orgulho. E orgulho é o começo da queda. Por isso, a narrativa repete para proteger o coração do povo: não foi o braço de vocês, foi o Senhor. Ao mesmo tempo, a Bíblia não romantiza a guerra como se fosse entretenimento. Ela mostra que havia juízo sobre povos cuja maldade havia se acumulado por gerações. Isso é um tema difícil para muitos hoje, mas precisa ser dito com reverência: Deus é paciente, mas Ele também é justo. A conquista de Canaã não é um modelo para violência humana e nem uma licença para fanatismo. É um evento específico dentro de uma história específica de aliança e julgamento, com um propósito específico na história da redenção. E aqui há um ponto que une católicos e evangélicos numa mesma leitura madura: o Deus da Bíblia é amor, mas não é permissivo. Ele é misericordioso, mas não é cúmplice do mal. Ele chama para arrependimento, mas também estabelece limites históricos. A justiça de Deus não é crueldade, é santidade em ação. E a misericórdia de Deus não é fraqueza, é paciência que oferece caminho antes do juízo. Depois da campanha do sul, a narrativa se move para um cenário ainda maior. O norte de Canaã se levanta. Um rei chamado Jabim, de Hazor, convoca uma coalizão enorme. Eles juntam muitos reis, muitos povos, e a Bíblia descreve um exército tão numeroso como a areia da praia, com muitos cavalos e carros. Isso importa porque carros de guerra eram tecnologia militar avançada. Israel, recém-saído do deserto, não tinha esse tipo de equipamento. Humanamente, o norte parecia mais assustador do que o sul. E aqui aparece de novo o mesmo padrão: quando a ameaça aumenta, Deus fala. Deus não deixa Josué depender apenas de coragem psicológica. O Senhor diz: não os temas, porque amanhã, a esta hora, eu os entregarei feridos diante de Israel. E Deus dá uma instrução específica:
cortarás os tendões dos seus cavalos e queimarás os seus carros. Isso pode parecer estranho, mas tem um sentido espiritual e estratégico. Deus não queria que Israel confiasse na tecnologia do inimigo como se fosse fonte de segurança futura. Se Israel começasse a acumular carros e cavalos como os povos ao redor, seria tentado a confiar em poder militar e não no Senhor. Deus protege o coração do povo ao limitar os instrumentos que poderiam virar idolatria de segurança. É uma lição profunda. Às vezes Deus não te dá certos recursos não porque Ele não pode, mas porque Ele sabe o que você faria com eles. Josué ataca de surpresa junto às águas de Merom. O Senhor entrega os inimigos, e Israel os persegue. Hazor, a principal cidade do norte, é tomada e queimada. A queda de Hazor é crucial porque ela era uma espécie de centro de comando. Com Hazor destruída, a resistência do norte se quebra. A narrativa então resume: Josué tomou toda aquela terra, conforme o Senhor havia dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel. E então vem uma frase que muita gente precisa ouvir: a terra repousou da guerra. Essa frase é um alívio. É como se Deus dissesse: não é guerra eterna. Existe um tempo de batalha, mas existe um tempo de descanso. Só que o descanso só chega depois da obediência. Muita gente quer repouso sem confronto. Quer paz sem santidade. Quer alívio sem renúncia. Josué mostra que o descanso bíblico não é fuga, é fruto. A Bíblia então faz algo que parece burocrático, mas é extremamente significativo. Ela lista os reis derrotados. Não para encher páginas, mas para marcar memória. Cada rei nomeado é um testemunho de que Deus cumpriu. É como um memorial escrito, parecido com as 12 pedras do Jordão, só que agora em forma de nomes. Estes foram vencidos. Estes não impediram. Estes caíram. A promessa avançou. E aqui existe uma pista do divino para você: anote suas vitórias. Registre o que Deus já fez. Porque a memória é combustível para a fé. Tem gente que atravessa temporadas difíceis e esquece em 6 meses. A lista de reis vencidos é a Bíblia dizendo: lembre-se. Não minimize o que Deus te livrou. Não trate como coincidência o que foi providência. Mas as grandes conquistas de Josué não são apenas batalhas. Elas envolvem algo que é tão espiritual quanto militar: distribuir a herança. Porque conquistar terra é uma coisa. Administrar terra é outra. E administrar, na Bíblia, também é ato de fé. Depois das campanhas, o texto entra na divisão do território entre as tribos. Isso pode parecer menos emocionante, mas aqui mora uma mensagem gigantesca: Deus é Deus de ordem. Deus não quer um povo apenas vencedor, Ele quer um povo estabelecido. Ele não quer Israel vivendo eternamente como exército acampado. Ele quer Israel vivendo como nação com responsabilidades, limites, justiça interna e culto ao Senhor. A divisão de terras não era apenas geografia. Era identidade. Era pertencimento. Era futuro para famílias. Era a promessa de Abraão se tornando realidade concreta, com fronteiras, regiões, cidades e campos. E isso nos ensina que Deus se importa com o cotidiano. Ele não é Deus apenas do extraordinário. É Deus do território, do trabalho, da casa, da colheita, da vida comum. É nesse processo que surgem também as cidades de refúgio. Deus manda separar cidades específicas para que pessoas que matassem alguém sem intenção pudessem fugir e ter um julgamento justo, em vez de serem mortas por vingança imediata. Isso é extremamente importante porque mostra que a Terra Prometida não era um lugar para violência sem controle. Era um lugar para justiça com temor de Deus. Deus estrutura a sociedade com princípios que limitam o ciclo de sangue e colocam o juízo nas mãos de um processo, não de impulso. Também vemos que os levitas não recebem uma porção de terra como as outras tribos. Eles recebem cidades espalhadas e sua porção é o próprio Senhor, porque eram dedicados ao serviço do culto. Isso ensina que Deus queria sua presença no meio do povo de modo distribuído, e também ensina que nem toda herança é medida em propriedade. Existe uma herança que é Deus em si, a comunhão, o serviço, a dedicação. Para nós hoje, isso conversa diretamente com uma tentação moderna: medir bênção só por bens e conquistas externas. Josué mostra que a herança inclui território, sim, mas inclui também ordem, justiça, adoração e identidade. Sem Deus no centro, a terra prometida vira apenas chão. Com Deus no centro, a terra vira propósito.
Agora, existe um detalhe que precisamos tratar com honestidade, porque ele prepara o coração para o final do livro e para a vida real. Mesmo com tantas vitórias, ainda restaram áreas a conquistar. O texto reconhece que havia territórios não totalmente tomados. Isso não é contradição, é realismo. A conquista foi decisiva, mas a ocupação completa exigiria continuidade ao longo das gerações. E isso é uma das melhores metáforas bíblicas para a santificação pessoal. Deus pode te dar vitórias grandes, pode derrubar muralhas, pode abrir rios, pode restaurar derrotas, pode te dar conquistas, mas ainda assim existirão áreas na sua vida que precisam ser submetidas a Deus continuamente. A obra de Deus é real e poderosa, mas ela também é progressiva em nós. E se você relaxa, o que ficou não conquistado vira fonte de opressão no futuro. É por isso que a Bíblia não transforma Josué em conto de fadas. Ela mostra vitória e também alerta: não se acomodem. Não façam alianças erradas. Não tolerem idolatria. Não se misturem com práticas que Deus condenou. Porque o maior perigo depois de uma conquista não é um inimigo de fora. É a corrupção que entra por dentro. Agora vamos organizar as lições principais das grandes conquistas de Josué para a sua vida, de forma bem direta, como pistas do divino. A primeira lição é que Deus não te chama apenas para começar, Ele te chama para continuar. Josué não parou em Jericó. Ele avançou cidade por cidade. Se você quer maturidade espiritual, você precisa aprender a vencer mais de uma vez. Vencer quando é novidade e vencer quando é rotina. Vencer quando há emoção e vencer quando há cansaço. A segunda lição é que Deus derruba tanto muralhas quanto coalizões. Jericó era uma fortaleza. O norte era uma aliança gigantesca. Deus vence estruturas e também vence sistemas. Às vezes seu problema é uma muralha só. Às vezes é uma rede inteira de pressões, hábitos e influências. Deus é Senhor sobre ambos. A terceira lição é que Deus não quer que você transforme recursos em ídolos. Quando Deus manda cortar os tendões dos cavalos e queimar os carros, Ele está ensinando: não confie no que o mundo confia. Confie no Senhor. Isso vale hoje com dinheiro, influência, status, contatos e até inteligência. Tudo isso pode ser útil, mas nada disso pode ser seu Deus. A quarta lição é que vitória sem ordem vira caos. Por isso vem a divisão do território, as cidades, os limites, as responsabilidades. Existem pessoas que querem vencer, mas não querem organizar a vida. Querem ser usadas por Deus, mas não querem disciplina. Querem conquistas, mas não querem estrutura. Josué mostra: depois da guerra vem a administração. E administrar também é espiritual. A quinta lição é que Deus se importa com justiça social dentro do povo. As cidades de refúgio mostram que Deus limita a vingança e exige julgamento. Isso revela um Deus que se preocupa com o tecido moral da sociedade. A fé bíblica não é apenas eu e Deus. Ela forma um povo com princípios. A sexta lição é que descanso é promessa, mas não é preguiça. A terra repousou da guerra, mas a aliança precisava continuar. Descanso não é abandonar Deus. Descanso é adorar com paz, construir com gratidão e manter fidelidade sem o barulho da batalha. A sétima lição é que sempre haverá território a conquistar dentro de você. Enquanto estivermos neste mundo, a santidade será uma caminhada. Há áreas que Deus já te deu vitória e áreas que ainda precisam ser rendidas. E a pergunta é: você vai se acomodar ou vai continuar obedecendo? E aqui entra uma conexão cristã muito importante. A conquista de Josué é geográfica e histórica, mas ela aponta para uma realidade maior. Deus conduz seu povo a uma herança. No Novo Testamento, essa herança se cumpre de modo mais profundo em Cristo. Não é um mapa de Canaã, mas o reino de Deus. Não é posse por espada, mas por graça. Mas o princípio permanece. Deus dá a promessa e chama seu povo a caminhar nela com fé, perseverança e fidelidade. Por isso, católicos e evangélicos podem ouvir Josué com o mesmo proveito espiritual. A mensagem não é seja violento. A mensagem é seja fiel. A mensagem não é conquiste por orgulho. A mensagem é avance com Deus no centro. A mensagem não é Deus te dá tudo sem esforço. A mensagem é Deus te sustenta enquanto você obedece. Agora eu quero terminar este episódio com uma imagem mental que você deve carregar.
Imagine um mapa sendo preenchido. Cada cidade tomada é como uma marca. Cada rei derrotado é como um nome riscado. E no centro desse mapa não está Josué como herói supremo. Está a fidelidade de Deus. O Deus que prometeu a Abraão, reafirmou a Isaque, confirmou a Jacó, libertou com Moisés e agora estabelece com Josué. A conquista é a assinatura de que Deus não esquece. No próximo e último episódio da série Josué, nós vamos para o último discurso de Josué, um final emocional perfeito. Quando ele olha para a história, chama o povo à fidelidade e declara a frase que atravessa séculos: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E que você aprenda com as grandes conquistas de Josué a não parar na primeira vitória, a não se corromper depois do progresso, e a construir uma vida organizada, justa e fiel, porque promessa não é apenas para ser admirada. Promessa é para ser vivida.